Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar com o nosso capítulo 4, né, sobre paisagens naturais dos continentes americano e africano, tá? Então, lá na página 18, nós temos sobre a questão dos recursos hídricos, tá? Então, nós temos, assim, a água é um recurso mineral fundamental para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. Então, sem a água, né, nós também não estaríamos aqui, né, porque ela é muito importante para a nossa vida. Olha só, então, nós temos alguns cientistas, né, que buscam vestígios de seres vivos em outros planetas, ou ou em suas luas, né? Tanto dentro como fora do sistema solar. Procuram por água, especialmente no estado líquido. Isso foi verificado lá no planeta, em Marte, mas sem a confirmação de vestígios de vida, né? Então foi feita essa pesquisa em 2016 e eles constataram então que a água somente no estado sólido, né? E não observaram vida nesse planeta. Aí nós temos aqui também, né, que a água é abundante, porém distribuída de maneira extremamente irregular pelos continentes e territórios nacionais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim, tá? Se eu pegar essa garrafa de água aqui, então eu vou mostrar assim, é um exemplo. Toda essa parte aqui da garrafa é a água salgada, tá? Essa tampa aqui é a água doce, tá? Água doce. Mas essa água doce a gente vai encontrar em geleiras, tá? E a nossa água para tomar, somente esse pedacinho aqui. Então, a gente observa o quê? Que a taxa, né, a porcentagem de água para nós é pouca. Então, por isso que nós devemos cuidar muito do nosso recurso hídrico, né? Cuidarmos da água para a gente não afetá-la. Mas olha só, vocês têm aqui nesse parágrafo onde diz assim: 97,5% da água existente no planeta encontra-se em mares e oceanos. Dos menos de 3% restam mais de 2/3 que está congelada. Então, na Antártica, né, e pouco menos no de um terço encontra-se em aquíferos subterrâneos. Então, por conta do difícil acesso ou pelas propriedades inadequadas para consumo, podem existir altos custos de perfuração e tratamento, tornando a exploração muitas vezes pouco viável ou insustentáveis, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com o nosso futuro, né, e com a água, tá? Então, veja bem, nós temos aqui, olha só, em São Paulo, 2015, né, o sistema da Cantareira abastece a cidade de São Paulo, alcançou uma situação crítica no ano de 2015, quando uma seca severa atingiu o estado, comprometendo o fornecimento público de água em alguns bairros e períodos. Aí nós temos na África também a cidade do Cabo, pessoas fazem fila para coletar água durante racionamento. Aí nós temos outra aqui, Las Vegas, Estados Unidos, a metrópole estadunidense, localizada em meio ao deserto, é dependente do lago Mead e da bacia do Colorado para o abastecimento hídrico e aplica leis severas contra o desperdício, cobrando altos valores pelo fornecimento, em especial dos maiores consumidores, como os hotéis luxuosos que fazem a fama da cidade. Então, olha só, né? O desperdício da água faz com que eles até pagam alguma multa, né? Se eles desperdiçarem essa água. Então, veja bem, em 2015 o que aconteceu? Se a gente for ver hoje como que está o nosso estado do Paraná, assim como outros estados, né? Nós vemos assim que as chuvas, né? Elas diminuíram muito desde o ano passado. Então nós temos assim 6 meses já que não chove para água. Então é bem preocupante isso, né? Observando aqui, ó, nós temos América e África, dependência de recursos hídricos externos,
né? Quem depende de recursos hídricos externos? Olha só, né? Nós temos alguns países aqui, né, que precisam de recursos hídricos externos, tá? Nós temos um exemplo aqui também, olha só, o lago Chad é um dos únicos locais do Saara que apresenta água em abundância, está desaparecendo em razão das ações antrópicas. Na última imagem, é possível comparar os níveis de 2016 com os de 1963, destacados em azul. Olha só o que aconteceu aqui, né? Com o passar dos anos, olha o quanto que diminuiu esse lago, né? A gente observa que cada vez a situação está piorando, né? Então, é preocupante isso. A América, em parte, por ter menor área de terras afetadas pela escassez, apresenta menos problemas diplomáticos internacionais relacionados à água. Em geral, o compartilhamento de importantes corpos de água vem ocorrendo de modo pacífico e negociado, como no caso dos Grandes Lagos, entre os Estados Unidos e o Canadá, e o Lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia. Ou o aquífero Guarani, que atinge Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, se a gente for ver, nós temos uma grande quantidade de água, mas também devemos nos preocupar. Então, olha só, problema comum na África e América Latina, no que diz respeito à acessibilidade de água potável por todos os segmentos da população. São os elevados índices de pobreza e desigualdade. Eles se refletem diretamente na precariedade do saneamento básico em diversos países. Boa parte dos dejetos e dos esgotos ainda é lançado diretamente nos leitos dos rios, sem o devido tratamento. Então, se não tem o devido tratamento, então polui muita água e gera escassez também. Assim como em muitos países, né, tem crescido o debate em torno das questões hídricas e do abastecimento sustentável das cidades e atividades econômicas. Então, a atuação de empresas privadas na gestão da água e do esgoto, vista como agravante dos problemas por alguns e como parte da solução por outros, tem gerado controvérsias. Independentemente das possíveis políticas, é importante ter em mente que não existem soluções e modelos, né, prontos para serem aplicados em qualquer situação, pois os diferentes contextos de escassez exigem soluções próprias, tá? Então, nós vemos a questão da água, crescente atuação das empresas privadas na gestão de água e esgoto, né? Aí nós temos algumas questões, tá, sobre isso. Nós temos aqui, organiza as ideias, na página 23, tá? Anote nos quadros abaixo as palavras-chave que exemplificam o que você aprendeu em relação a esses problemas, né? Tá. Aí nós temos o relevo e hidrografia. Então, nós podemos colocar assim, montanhas rochosas, os Andes, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Ocidental, Mississippi, Amazonas, o Nilo, Okavango. Agora, sobre o clima e a vegetação, nós temos lá, então, o domínio polar, domínio frio, domínio tropical, domínio desértico, domínio mediterrâneo e o Sahel. Já a questão hídrica, né, nós temos o quê? A questão da escassez, privatização, a gestão da água, a gestão do esgoto e a dependência hídrica, tá? Então, eu gostaria que vocês preenchessem essa questão lá da página 23. A hora de estudo, da página 24. A disposição e certas características do relevo da América do Sul e da América do Norte são similares. Cite alguns exemplos para justificar essa afirmação. Vocês lembram que nós fizemos na semana passada uma questão, né? Que fala, então, que, né, as grandes cordilheiras
E nós temos na margem do continente, né, também os planaltos e serras geologicamente mais antigos e as grandes planícies fluviais, né, já na parte do Brasil, e se localizam em áreas centrais do continente. A questão 2. Por que a África apresenta menor variedade de tipos de clima que o continente americano? Tá? Então, por quê? Porque o território da América, ele se estende do Ártico até a Antártica. Já a África, ela se situa quase inteira na zona intertropical, em uma posição mais centralizada do globo. Então, a África, ela fica onde? Ela fica lá entre os trópicos. Então, por isso de não ter tantos tipos de climas, tá? Aí nós temos qual dos dois continentes, América ou África, está em uma situação menos favorável no que se refere à abundância de recursos hídricos e por quê? Então, a África, pois o continente africano ele apresenta grande extensão de áreas desérticas, além de outras porções também marcadas pela irregularidade das chuvas e pelo déficit hídrico. Tá? Então, é a África. Questão 4. Qual o segmento social mais afetado pela escassez hídrica na África e na América Latina? Então, quais são os mais afetados? Então, a população mais pobre são as mais afetadas, pois o cenário de escassez tende a encarecer o custo de tratamento e distribuição de água, dificultando o acesso ao recurso, que se torna muitas vezes, inacessíveis por questões de renda. Questão de número 5. Diante dos argumentos apresentados neste capítulo, como você se posiciona acerca da polêmica em relação à privatização das águas? Justifique seu posicionamento, né? Então, aqui, a qualidade e a criticidade dos argumentos apresentados, vocês vão fazer essa questão, né? Vão fazer algumas pesquisas e vão colocar aqui os argumentos que vocês acham que devem ser colocados nessa questão, tá? Questão 6. Apresente e explique um exemplo histórico ou atual de tensão internacional relacionada à gestão da água no continente africano e um no continente americano, tá? Então, nós temos aqui a questão do Lago Chad, né, que teve expressiva redução de área nos últimos 50 anos, por conta da má gestão dos países em seu entorno, né? E daí nós temos também outro ali, o caso da Bacia do Nilo, cujas águas são historicamente disputadas por Egito, Sudão, Etiópia e Sudão do Sul. E na América, né, nós temos o que? A Bacia Platina, que vocês poderão até pesquisar e verificar mais alguns, né, o que está acontecendo também, tá? Agora eu quero mostrar para vocês, né, aqui, onde fala sobre o Rio Paraná, né? Eu acho que vocês estão vendo nos noticiários sobre o Rio Paraná, que está muito seco, né? Então, tem uma aqui que eu achei bem interessante, que eu já falei para vocês, né? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre as 7 quedas, né, em Guaíra, que ela ficou submersa depois que foi construída a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Então, ela ficou embaixo d'água. E hoje ela aparece um pouco, né, as suas rochas, porque a água está bem baixa, né? O Rio Paraná ele baixou muito. Então, eu vou colocar só um pedacinho para vocês estarem assistindo. Então, observem. No oeste do estado, a seca que atinge o Rio Paraná já provoca prejuízos e acaba revelando imagens que muita gente nunca viu. A reportagem é de Priscila Luparelli e Joel Grando. Lanchas para combater tráfico e contrabando a Polícia Federal de Guaíra tem. O problema é colocar as máquinas na água. Há 2 meses o nível do Rio Paraná está baixando e chegar até o leito virou um problema. Da delegacia, os policiais federais saíam de lancha pelo canal direto para o Rio Paraná, o que hoje é impossível. Este pedaço era todo coberto por água, inclusive as pedras, e agora está tomado pelo mato.
A prefeitura está construindo uma entrada para facilitar o acesso dos policiais. Outra dificuldade é percorrer o rio. A travessia de balsa de Salto del Guairá, no Paraguai, para Guaíra, continua suspensa. Aproximadamente 200 caminhões estão parados do outro lado da fronteira. Se eu não fecho o meu lote, eu não recebo. Eu já paguei para trabalhar. O meu cliente lá no Paraguai não recebe. Pelo fundo de areia e pedra. Neste ponto começavam as 7 quedas, a maior cachoeira do mundo em volume de água, submersa desde 1982 para a construção do reservatório da hidrelétrica de Itaipu. A última vez que o pescador José Cirino viu um pedaço das 7 quedas foi antes da inundação. O reencontro emociona e preocupa. O primeiro sentimento bom é que a gente consegue ainda recordar algumas passagens dos tempos antigos. O sentimento ruim para nós pescadores que o peixe não tem desova, não se reproduz. Então para nós é uma grande perca, porque nós temos aí cerca de 400 famílias só aqui da região de Guaíra que dependem automaticamente da pesca e eles ficam já à mercê dessa temporada ruim que está acontecendo com a gente. Então a gente fica muito triste com isso. Então esse é o Rio Paraná, né? Então vocês viram o quanto que ele está baixo, né? Vocês também com certeza já viram algumas imagens, né, como que está embaixo da ponte, né? Nós temos assim, deixa eu ver aqui. Embaixo da Ponte da Amizade, né? Nós temos algumas imagens, né? Como que está hoje o rio, tá? Vocês podem estar pesquisando. Um outro que eu quero mostrar para vocês é do Rio Uruguai, né? O Rio Uruguai também está muito baixo. Observem. O nível do maior rio gaúcho, o Uruguai, preocupa. Em alguns pontos, a água sumiu e só aparecem as pedras do fundo do leito. Na terceira reportagem da série Rio Grande Seco, a gente mostra que até esse gigante sofre com a falta de chuva. Esse é o rio Santa Rosa, no noroeste do estado. As pedras dão sinais de que o nível da água está bem abaixo do normal. Situação semelhante nos rios Buricá, Turvo e Guarita. Todos eles desaguam no Uruguai, o maior rio em extensão do Rio Grande do Sul, que também já sofre com os efeitos do período seco. Veja essa imagem de novembro do ano passado. E olhe como está agora. Esse trecho fica no município de Barra do Guarita. As pedras tomaram conta do leito. Em alguns locais, fica até difícil ver a água. Aqui atrás, por exemplo, fica a margem do lado do Rio Grande do Sul, município de Barra do Guarita, e logo mais aqui na frente, o município de Itapiranga. Para vocês terem uma ideia, eu estou caminhando onde a água do Rio Uruguai corre normalmente. Aqui só tem pedra. Então, veja bem, né, como que está, né, tá difícil, pouca água, né? Então, nós temos lá imagem do Rio Paraná, hoje, né? Como que está seco, olha só, né? Eu acho que vocês já viram também algumas imagens do noticiário. Nós temos várias imagens mostrando, olha só como que ele está hoje, assim como o Rio Uruguai, né? Então isso é preocupante para nós, por isso que nós devemos sempre estar cuidando, né, da água, porque é complicado, né? Nós vemos que assim tá difícil, não está chovendo direito, né? Nós temos que ter a nossa conscientizar que não devemos gastar água, né? Não devemos ficar jogando agora nas calçadas, devemos cuidar, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem, né, as suas anotações, fizessem as correções, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com a prof, tá? Quero desejar para vocês uma ótima semana, tá, de estudos, tudo de bom e um abraço, tá?